Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus amigos, meus irmãos, companheiros da obra Lumen, ou meus amigos da época de colégio, de juventude, enfim. E até mesmo aquelas pessoas que não me conhecem, mas que através desse testemunho, através desse vídeo, vão acabar me conhecendo. Esse vídeo que vocês vão assistir agora é do testemunho de um homem, o meu testemunho, de alguém que passou por uma série de reveses na vida. Algumas dificuldades até mirabolantes, no sentido de ter me levado a locais muito profundos, né? O famoso fundo do poço. Mas que de alguma forma Deus me puxou de lá. Esse testemunho, ele vai ter algumas coisas que realmente vai fazer você refletir sobre a sua caminhada como homem, como mulher, como humano, aos braços de Deus, aos braços do Pai. Eu fui um homem que sofri abuso sexual, fui um homem que foi aprisionado no submundo do álcool e das drogas, mas de alguma forma Deus quis contar comigo. Jesus Cristo quis me puxar desses locais. E através desse testemunho de vida, eu quero passar para vocês. Que Deus abençoe. Bom, para começar, eu gostaria de falar mais uma vez que meu nome é Regis Ponte, filho de um homem maravilhoso, de um coração muito generoso, chamado Helder, e de uma mãe muito trabalhadora, que teve que segurar uma etapa bem difícil lá em casa. Daqui a pouco você vai saber por quê, chamado Elisa. E tenho dois irmãos desse homem e dessa mulher, chamado Roger, o mais velho, e Helder Filho, o mais novo. A minha infância foi uma infância maravilhosa. Os meus pais me apresentaram, eu morava próximo a uma igreja aqui em Fortaleza, chamada Nossa Senhora de Nazaré. E lá eu tive um início de vida cristã, fui para a missa das crianças, fui coroinha, também fiz minha comunhão lá nessa igreja. Mas algo, digamos assim, a minha primeira grande dor nesse período familiar foi que aos meus 11 anos de idade, os meus pais se separaram. Aquelas pessoas que têm pais nessa condição, sabem que o pai pode ir para o lado, a mãe pode ir para o outro, mas o coração da criança fica bem dividido, porque no coração dos filhos, os pais nunca se separam. E aquelas pessoas que passam por isso, principalmente na infância, sabe, principalmente eu, que muitas vezes por jogo com meu pai, foi uma lacuna, e isso tem que ser dito, porque eu ia com frequência aos jogos com meu pai. O meu pai era um cara que chegava em casa, colocava música, botava os filhos no colo, e essa foi uma primeira grande dor. Isso não quer dizer que as coisas não melhorem, né? Assim que meus pais se separaram, eu fui bater na casa dos meus avós maternos, saudoso Major Wilson, Dona Edith, onde nós passamos a ter esse segundo pai-avô, digamos assim, porque foi ele que pagou o nosso colégio, foi ele que nos deu certa educação, aquela presença do pai. E graças a Deus nós voltamos a nos equilibrar, embora a nossa renda familiar tenha ficado um tanto diminuta. Essa foi mais ou menos o meu período de infância e comecinho da puberdade. Lá na igreja de Nazaré, como eu tinha citado, eu me engajei juntamente com meu irmão. Passei aí por um grupo de jovens para a missa aos domingos. Eu lembro que era a missa das 6h30, missa dos jovens, onde tinha aquelas paquerinhas, e acabei fazendo amizades coesas. Passei a frequentar outra turma, a conhecer outras pessoas da minha idade, e algo bem bacana me aconteceu nessa época. Eu fui estudar num colégio chamado Colégio Cristos, aqui em Fortaleza. Consegui uma bolsa de estudo, porque eu jogava futebol de salão. E lá no Colégio Cristos, eu conheci uma turma da Crisma, onde nós participamos de um encontro chamado Encontro Despertar, e foi fundada uma obra que em Fortaleza é bem conhecido, chamada Obra Lumen. E foi realmente algo bem maravilhoso, como você está vendo nessa camisa. Eu já te explico que camisa é essa. E quando eu menos esperava, assim, nesse ambiente bacana de Deus no coração, de sendo apresentado aos outros sacramentos, nessa época eu estava fazendo o curso de Crisma, outra dor inesperada me aconteceu.
Não vem ao caso citar qual é a pessoa, mas sim falou o que isso doeu em mim. Eu fui abusado sexualmente por alguém que eu tinha um maior respeito, uma pessoa um pouco mais velha que eu. Eu fui para uma casa de praia, lá rolou muita bebida alcoólica e eu fui deitar no quarto. E essa pessoa que eu muito admirava fez algumas coisas comigo, me masturbou, fez sexo afemoral comigo, tentou me beijar e eu ali naquele ímpeto de sair daquilo ali, acabei agredindo essa pessoa. O fato é que a admiração passou a ser um repúdio. Eu tentei voltar para o meu grupo, mas devido a esse fato, eu não confiava mais assim, digamos, nas pessoas adultas que eram da igreja, ou então que participavam de grupos. Eu peguei uma certa algeriza aos padres por conta disso, porque eu comecei a associar pessoas religiosas a pessoas que agiam com esse tipo de expediente, e isso me causou um profundo repúdio, não às coisas de Deus, porque eu nunca me senti desamparado por Deus, mas pelas pessoas que digamos, coordenavam, as pessoas que tocavam os rebanhos. E na pouca idade que eu tinha, isso se tornou um turbilhão na minha cabeça e me fez se distanciar da obra que eu tanto amava, da obra que eu tanto amo, que é a obra Lumen. Eu passei a me distanciar dos grupos e aí surgiu uma outra etapa na minha vida que não foi ruim, mas que me apresentou outras coisas lá na frente que iriam tornar a minha estrada um tanto cheia de pedregulhos, cheios de abismos, cheios de situações que eu não esperava. Deixei a obra, passei a frequentar rodas de amigos, nada contra meus amigos, eles não são culpados de nada, pelo contrário, eu tenho muitos amigos dessa época, mas passei a beber muito precocemente, meus 16, 17 anos, eu já era apresentado ao álcool de uma forma mais assídua, todo final de semana, aquela ligada, vamos para onde hoje? Vamos para onde hoje? Vamos tomar um ali, vamos tomar um acolá. E a consequência desastrosa disso foi que eu acabei experimentando, assim como a grande maioria é apresentado hoje em dia, até com anos, né, mais cedo do que eu, mas eu fui apresentado à maconha. Fumei o meu primeiro cigarro de maconha, curti o barato, cheguei a consumir, cheguei a comprar, cheguei a ter escondido dentro de casa, lá aquela trouxinha que todo mundo sabe que é guardada, todo mundo que usa, né? Sabe aquele esconderijo que você tem, onde você guarda e a ocasião que você aperta. Eu tinha isso dentro da minha rotina diária. Eu ainda lembro como se fosse hoje. Eu estava lá no Assis da Picanha, o pessoal mais antigo vai lembrar do Assis, e um amigo meu, cara, olha, eu trouxe algo diferente aqui. E eu lembro que foi dentro do banheiro do Assis da Picanha, onde eu dei o meu primeiro teco com a chave de cocaína. E aí, meus irmãos, eu não sei se por conta, dizem as pessoas que o uso frequente das drogas, aquelas pessoas que continuam fazendo uso, é porque elas passam a suprir dores que aconteceram em um passado desastroso. E eu carregava na minha bagagem, assim como vocês já tomaram conhecimento, duas dores muito profundas, que foi a separação dos meus pais e esse abuso sexual que eu sofri na minha juventude. E muito se passou, eu entrei num curso, muito tempo se passou, eu entrei num curso de economia lá na Unifor, nessa época de namorinhos, aqueles namoros curtos, aquelas saídas para clubes, viagens para
Canoa Quebrada, para Jericoacoara, carnaval na Praia da Pipa ou em Olinda, né? E a diversão que nunca tem fim. E cada vez mais distanciado do nosso Deus. Cada vez mais mergulhado nas coisas do mundo. Cada vez mais afundado em locais que vão nos afastando desse convívio, principalmente dos sacramentos. E eu iniciei um curso de economia, curso esse que eu não terminei lá na Unifor. E nessa época, entre um emprego e outro, entre o curso que eu nunca acabava, porque eu assistia mais, a minha cadeira lá do curso era mais na cadeira do barzinho do lado de fora, no Bigode lá da Unifor. Um amigo me convidou para passar uma temporada em Londres. E eu juntei um dinheirinho, sempre gostei muito de escrever. Fiz um livretinho de poesias, de alguns devaneios que eu tinha em caderno de escola. Compilei esses devaneios, essas pequenas poesias, vendi cerca de 300 livros desses a R$10. Lembro que eu fiz R$3.000. Foi quando eu consegui comprar a minha passagem de ida e volta. Para fugir da imigração, você tem que apresentar a passagem de ida e volta. E na realidade eu fui trabalhar, fui ter uma vida imigrante lá em Londres, né? Isso é bom deixar bem claro, porque as pessoas, quando a gente fala assim, fui morar em Londres, aparenta ser uma vida regada pelos pais que mandam dinheiro, ou então num colégio, ou então num local. Não, eu fui com um pouco mais de 500 libras no bolso, não sabia o que ia acontecer depois que eu me emociono um pouco, porque se esse dinheiro acabasse, eu tinha que voltar para Fortaleza, porque minha mãe disse assim: meu filho, vá, mas se você sentir fome, você volte para casa. E eu fui, graças a Deus, consegui emprego. Foi interessante que lá eu tive uma reaproximação com Deus e com a obra Lumen. Poucos sabem disso, mas no meu primeiro ano eu procurei a Igreja dos Brasileiros lá, ficava num bairro chamado Whitechapel. E lá eu participei de um curso de crisma, sendo monitor de crisma. Monitor que eu tinha sido em Fortaleza na minha época do Grupo Lumen, né? E esse primeiro ano foi um ano assim bem bacana, porque eu consegui emprego no restaurante, lavando prato, né? Lavei prato por mais de 1 ano e meio, na realidade. Mas aí, devido à rotina de trabalho que foi ficando maior, o que era bom para mim, eu me afastei mais uma vez. Talvez tenha sido um erro crasso, porque o inimigo ele é muito astuto. Às vezes a gente acha que um trabalho é a solução para as nossas vidas. Não, a solução para as nossas vidas é não se afastar do amor de Deus. E eu mais uma vez me afastei, preenchi a minha agenda semanal com muito trabalho, mas aí na hora da diversão lá em Londres, eu fui apresentado a uma nova turma. Essa turma era bem mais pesada, não vou nem chamar minha turma de Fortaleza de pesada, mas essa era assim, porque não os meus amigos de quarto, mas os outros que conheci, porque a gente passou a frequentar as escotes. As escotes, para quem não sabe, são festas escondidas em casas abandonadas, em ferro velhos, em florestas, onde a gente só sabia o local da festa no dia da festa, à noite, aliás, 10 horas da noite, para a polícia não ter que ir lá. E nessas festas, tudo que você imaginar de droga tinha. Não só a maconha e a cocaína que eu já conhecia, como o LSD, como a ketamina, como o êxtase, como um MD, como o cristal, enfim. E eu fiz uso dessas drogas aí, só não drogas injetadas na veia, essa eu nunca tive coragem. Mas foi aí onde eu, mais uma vez, tentando me encontrar, me perdi. E foi uma época bem difícil, porque eu juntava dinheiro que normalmente eu mandava para minha casa. Eu não estava mais mandando porque eu fazia uso frequente. Eu lembro que uma vez, numa noite dessas, perdida do passado, um traficante lá nas ruas de Londres tomou meu dinheiro e me deu uma cabeçada no nariz. E quebrou, eu acho. Saiu bastante sangue no meu rosto e eu não tinha coragem de voltar para casa por conta dos meus amigos, e eu fiquei quase uma noite toda sentado na esquina esperando o sangue, muito frio, né? Esperando o sangue
descer e estancar, enfim. E ali foi um divisor de águas essa noite, porque eu prometi a Deus que sairia daquele local. Eu morava num bairro chamado Camden Town, mas nada contra o bairro é maravilhoso, mas para as pessoas que estão mergulhadas no álcool e nas drogas, aquilo ali não é mesmo uma boa ideia, porque as facilidades são muito grandes. A maioria das pessoas fazem uso de drogas, sim. Quem dizer o contrário sabe que eu não estou mentindo, as pessoas que moram lá sabem disso. A gente vê o movimento de traficantes da janela do nosso quarto, tem sirenes lá a noite toda, enfim. E eu resolvi ir para um bairro distanciado, foi quando eu dei um tempo nessa rotina ensandecida, mas de quando em quando eu continuava fazendo drogas, de uma forma mais pontual, de uma forma mais demorada, mas contínuo, sim. E foi quando eu conheci minha primeira mulher, minha esposa sabe disso, meus amigos sabem disso, e os meus pensamentos começaram a ser voltados para o Brasil, mais precisamente para o Rio de Janeiro, onde depois de 6 anos, eu até escrevi um livro, esse livro ele está aqui, em Londres comigo, onde eu conto um pouco de toda essa história desses 6 anos. E lá no Rio de Janeiro, quando eu voltei para Fortaleza, mais uma vez o resgate do nosso Deus maravilhoso. Quando eu voltei, eu já tinha feito o primeiro encontro Despertar da Obra Lumen, e assim que eu voltei, em meados de setembro, antes de ir para o Rio de Janeiro de férias, estava tendo um outro encontro Despertar chamado Parresia. E eu fui convidado a participar mais uma vez do Despertar. Essa vozinha de fundo aí é o Gabriel, já eu vou apresentar a vocês, o meu filhinho e a minha esposa Nina, né? E eu fiz esse encontro de Despertar, e aquilo reacendeu uma fogueira novamente dentro do meu coração. Deus, mais uma vez, me resgatando desses locais. Essa é a primeira vez na minha vida que eu estou falando todo o meu testemunho. Não para me amostrar e não para me envaidecer, mas para você que passou por certos reveses ou passa, o seu resgate é Jesus Cristo. E aí eu fui para o Rio de Janeiro com aquele coração pegando fogo. Parresia quer dizer amor em missão, amor missionário. E lá foi feito o Despertar, um projeto chamado Natal Branco. O primeiro Natal Branco foi feito no Rio de Janeiro, no Palácio do Catete, morada de 6 presidentes, ou 7, se eu não me engano, para quase 400 crianças. Eu não tinha nenhum centavo no bolso. Deus começava a me mostrar como a sua providência divina, ela acontece quando o objetivo são os mais humildes, os mais pobres, porque o Natal Branco, quase que em sua totalidade, foi feito para 250 crianças órfãs lá do desastre do Morro do Bumba, que estavam sendo locadas em locais lá do outro lado da Baía de Guanabara, me faltou o número, em Niterói. E essas crianças vieram participar. As outras crianças vieram de local como Amaré, de Manguinhos, da Cracolândia, do Rio de Janeiro, de outros locais lá próximo de onde eu morava, onde sozinho, entre aspas, mas com a legião de anjos, eu subi os morros do Rio, sem um pingo de medo do coração, muitas vezes vendo traficantes com armas em punho, mas com Jesus Cristo no peito. E com a graça de Deus foi fundado o Natal Branco, Missão Rio de Janeiro, que ainda hoje insiste lá. E aí meu relacionamento não deu certo por conta de querelas familiares lá, que eu não me ambientei, e voltei para Fortaleza. Chegando aqui em Fortaleza, eu tinha já um dinheiro guardado de Londres. Eu fui montar o meu grande sonho profissional, porque eu sempre gostei de receber as pessoas. E lá em Londres eu tinha me tornado, não um chefe de cozinha, mas um bom cozinheiro. Aprendi a fazer, não me chamo chefe porque eu nunca fiz curso profissionalizante, não posso sair colocando um chefe no meu nome, chefe Regis, sem isso. Mas aprendi com outros chefes, aí sim chefes em Fortaleza, em Londres, algumas coisinhas. E montei aqui em Fortaleza um pub, um hostel pub, ou pub hostel, como prefiro, chamado At Home, que fez bastante sucesso.
Foi eu juntamente com outro amigo que era sócio na época. E foi bacana, uma época de muito rock and roll. Um pub, hoje, graças a Deus, eu conheci a Nina, minha atual esposa, né? Vou já apresentá-la aqui na hora correta. E foi uma época que eu subi um pouco com a grana, consegui comprar, que eu sempre gostei muito. Quem não gosta, né, de aquela sensação de liberdade? Comprei uma moto da Honda chamada Shadow 750, muito similar às Harley Davidson, né? Essas motos no estilo custom. E mais uma vez fui tragado pelo mundo. Mais uma vez. Porque quanto mais distanciado das coisas de Deus, pela terceira vez na minha vida, isso acontecia de uma forma muito concreta. Pela terceira vez na minha vida, eu me afastei de Deus e o demônio se apoderou de certas coisas minhas. Agora eu vou falar de uma forma mais concreta, porque às vezes a gente tem medo de dizer o nome, mas o demônio sim. Porque do calabouço de onde eu vim, da região dos mortos que eu conheci, das tentações que eu tive, nas minhas noites dentro de quarto, fazendo uso de droga, aquele ambiente enegrecido, aquelas vozes que nós escutamos, aquilo ali não é a presença de Deus, aquilo ali é a presença do inimigo de Deus. Quem faz uso de droga, ou quem já fez, sabe exatamente do que eu estou falando. Sabe exatamente da dor que a gente sente no peito. Sabe exatamente do nada que o demônio faz com que nós nos sintamos, nos fazendo esconder, quando todos sabem, nos fazendo ser escravos, não trabalhando mais direito, não sendo mais um filho fiel, não sendo fiel nos relacionamentos, não tendo uma vida próxima às coisas de Deus. E aí ele se aproxima sim. E nessa terceira vez de recaída, foi uma época muito tenebrosa, porque os negócios começaram a dar errado. Não fique certo que uma vida distanciada de Deus é uma vida onde você se desprotege. E aí, relacionamento vai embora, família vai embora, vai embora o trabalho, vai embora as pessoas que realmente querem te ajudar, porque quem quer estar perto de você é só as pessoas que fazem uso, ou então as que acham bonito aquele estilo rebelde de ser. Aquele cara é doidão, como muitas vezes eu era chamado lá no At Home. Chegava lá de moto, bebia, todo mundo sabia que eu fazia uso, eu achava que não, mas quem não é burro para saber quando o cara está em uso frequente, cheio de trejeitos, cheio de sinais, enfim. E mais uma vez, dessa vez através da dor, algo muito pesaroso me aconteceu. Há 4 anos atrás, eu voltando para casa na minha Shadow, com 2 papelotes de cocaína dentro do bolso, eu sofri um acidente que quase me tirou a vida. Exatamente ali na Ana Bilhar, tem outra rua lá que está me faltando o nome. Um carro colidiu comigo, colidiu na minha lateral, espremeu minha perna na moto, a moto muito pesada. Minha perna fez isso, o meu pé fez isso. E eu fui esmagado na base da cintura, onde eu tive que fazer uma cirurgia. Graças a Deus que existe as próteses de quadril, a mesma que o Pelé usa, normalmente as pessoas velhas usam por conta do desgaste da cartilagem, o osso fica batendo, e eu coloquei uma prótese de quadril, então hoje a minha perna esquerda, ela se movimenta graças a uma prótese de quadril, é bem Robocop, a minha radiografia tem osso de um lado e um ferro do outro, e o meu pé ele ficou balançando. Durante algumas horas, 6 horas, eu fiquei no hospital esperando um médico vascular para saber se amputar ou não o meu pé. E aí, através da dor, eu tive mais um encontro com as coisas de Deus, mais um encontro com Jesus Cristo. Nesse mesmo dia da queda da moto, uma pessoa que o rapaz da guarita, depois eu fui lá agradecer, porque ele é a única pessoa que me dizia se eu estava com perna ou não. Depois que eu saí do hospital, eu pedi meu irmão, o Helder Filho, para passar por lá, eu fui agradecer ele. E eu disse, cara, cadê aquele que limpou meu rosto? Ele, não, cara, eu fiquei contigo aqui. E nesse dia teve sim uma pessoa que veio, sentou do meu lado, limpou meu rosto que estava sujo de areia e disse, vai ficar tudo bem. E o cara se certificou que nunca existiu essa pessoa. Eu tenho certeza, hoje em dia, mais entregue às coisas de Deus, que ali foi um contato místico, ou com Jesus Cristo, ou com o meu anjo da guarda. Eu quero crer que seja com o meu anjo da guarda. E depois de 3 dias hospitalizado,
eu voltei à minha vida. A vida que eu nunca devia ter deixado aos meus 14 anos. A vida mais próxima das coisas de Deus. E dessa vez, hoje em dia, meus irmãos, é por isso que eu vim fazer esse vídeo, não para me amostrar, como eu já disse uma vez, mas para dar testemunho do meu libertador. Cadê minha cruzinha? Do meu libertador, que é a minha oração e o meu crucifixo. Meus companheiros inseparáveis de jornada. Graças a Deus, quando eu comecei a entregar mais as coisas de Deus, olha o que Deus me preparou. Olha o que Deus me preparou através da obra Lumen, através da ação social Lumen. Hoje eu faço parte de um centro social que tem mais de 50 atividades, coordenando juntamente com outros amigos, o qual cito o Edwin, cito não por favor, porque muitas pessoas podem compreender errado, mas foi ele que Deus tocou no coração para me apresentar a esses projetos maravilhosos. E mais ainda, não parou aí. Conheci a Casa São Francisco, que é um projeto que assiste irmãos em situação de rua, onde a maioria deles são viciados, moram no centro da cidade para fazer o uso frequente de álcool e de droga, como o crack. E eu trabalho diretamente com essas pessoas, diretamente de pessoas que passam pelo que eu passei. Em pouco mais de 2 anos de projeto, a gente já conseguiu resgatar, aliás, levar para a comunidade terapêutica, mais de 400 irmãos ali do centro da cidade. Só esse ano de 2016, a gente já vai com quase 125 pessoas colocadas. Muitas pessoas dessas não ficam lá, mas sementes são plantadas. Porque na Casa São Francisco a gente não brinca com estatística, levei tantos, tal. Não, quando eu falo aqui os números é porque nós apresentamos essas pessoas, Jesus Cristo. Ele é o Redentor, Ele é quem nos salva. E esse vídeo, meus irmãos, que ele seja eficaz, nem que seja para uma pessoa só. Hoje, quando eu cheguei em casa, algo ficou aqui no meu coração. A Nina até disse na hora do almoço: meu amor, o que é que você está tão pensativo? E eu disse: é o Espírito Santo pedindo para eu vir aqui contar meu testemunho, cheio de dor, cheio de miséria, cheio de fraquezas, cheio de quedas, mas que me levou ao centro de nossas vidas como cristão, coração imaculado e misericordioso de Jesus Cristo. Porque eu nunca tinha construído nada, eu nunca tinha construído. Aqui, eu estou aqui no meu apartamento, nos livros que eu gosto de ler. Aqui ao meu lado tem minha cozinha, a nossa, né, meu amor? Onde está as panelinhas que eu gosto, os molhinhos que a gente gosta de fazer. Esse aqui que está fazendo barulho é a minha família, porque aqui está as cores do teto, é cheio de figuras para me lembrar sempre Jesus, que está aqui, Um dia eu mostro para vocês, porque hoje a gente não se preocupa em nada material. Nada disso toca no meu coração. Embora eu goste muito de viajar, embora eu não esteja viajando, mas com a graça de Deus, hoje eu sei valorizar as pessoas, não pelos que ela tem, mas o que elas podem oferecer. E hoje as nossas vidas são únicas e exclusivamente 75% do meu tempo não é aqui em casa, é lá fora, ajudando o próximo, ajudando o pobre, ajudando os humildes, ajudando os viciados, ajudando os que estão nos hospitais, ajudando as pessoas que muitos familiares viraram as costas, muitos. Porque uma vida sem saber reconhecer Cristo nessas pessoas não é vivenciar o Evangelho, não é. E quando eu esperava que eu estava no momento mais difícil da minha vida, olha o que foi que Deus me deu. Essa é a minha esposa, a Nina. Eu lembro, foi no meu aniversário de 40 anos, a Nina deixou dentro do carro. Ui, desculpa. A Nina deixou dentro do carro. Ui.
Nina deixou dentro do carro um papelzinho com um vestidinho. Na época ninguém sabia se era menino ou menina. Dizendo que estava grávida. Exatamente no meu aniversário de 40 anos. Um presente que ela me deu e que Jesus Cristo me deu. Hoje o Gabriel já vai com 8 meses de vida. É uma prova viva de que, olha ali rodando o texto, é uma prova viva de que quanto mais próximo das coisas de Deus, mais nós somos abençoados. Embora as misérias continuem, mas a cada dia, a cada novo dia, a certeza de que precisamos virar as nossas naus, virar os nossos navios na direção de Jesus Cristo. Virar os nossos caminhos, apontar nossas estradas na direção do Redentor e do Salvador. Porque é esse coração de Jesus Cristo misericordioso que vai nos livrar do pecado, do mal, do medo, das drogas, de todas as misérias que o mundo tem para nos oferecer. Porque sem Jesus Cristo, nós não conseguiremos chegar no paraíso. Nós não somos autossuficientes. Não somos nós que traçamos nossos próprios caminhos, embora temos a liberdade para fazer isso. O nosso fim vai ser o paraíso. Porque eu, a minha mulher e o meu filho, nós preferimos o paraíso. Que Deus te abençoe, a você e a sua família e o seu grupo. Estamos aí, me liguem, se quiserem que eu vá dar o testemunho na sua comunidade, eu vou. O nosso objetivo, como cristãos, é salvar almas e não nos envaidecer. Que Deus abençoe a sua família, a família de Nazaré. Gostaria de rezar com você um Ave Maria, para que Deus toque no coração de quem estiver assistindo esse vídeo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos apenas começando. Outros projetos virão, e com a graça de Deus e a serviço de Deus, nós nos colocamos como servos, sim, do Evangelho. E nós ainda vamos entrar na vida de muitas pessoas. Porque assim como eu estava no calabouço, assim como eu estava em locais comparado com as cinzas e com a lama, com a graça de Deus, hoje eu posso dizer, sou um missionário de Cristo. Que Deus te abençoe, a todos vocês, meus irmãos da Obra Lumen, que ninguém serve sozinho, a todas as pessoas que servem na Casa de São Francisco, a todas as pessoas que servem no Centro Social, aos meus amigos e amigas da Comunidade de Vida, a meus amigos da Obra Lumen de Evangelização, e aí vai até um desejo de que vocês se aproximem desses projetos, porque são esses projetos com os mais simples, mais pobres e humildes, que nos apresentam o Cristo vivo neles. Que Deus os abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.